Vamos falar do que causou toda essa alta do Bitcoin ao longo do ano de 2020. E o primeiro motivo, um motivo que talvez muitas pessoas não se lembrem, é o halving do Bitcoin, né? O que é o halving do Bitcoin? Para quem não sabe, o Bitcoin ele tem uma seguinte regra no seu protocolo: só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin na história, tá? 21 milhões de unidades de Bitcoins. Não vai passar disso, beleza? Só que hoje em dia ainda não chegou, ainda não existem 21 milhões. Quando o Bitcoin foi criado lá pelo Satoshi Nakamoto, ele não criou os 21 milhões de unidades de uma vez e jogou, e colocou à disposição, né, em circulação. Ele foi minerando, né, aos poucos os Bitcoins até que em um dado momento lá na frente ainda não chegou. A gente ainda está com mais ou menos 18, 19, um pouco menos de 19 milhões de unidades. A expectativa é que chegue nos 21 lá, próximo do ano 2140. Então, talvez nós nem vamos ver isso, mas falta muito tempo ainda. Mas o fato é o seguinte: o Bitcoin ele começou a ser colocado em circulação aos poucos através da atividade de mineração. Então é uma curva descendente, né? Vou mostrar para vocês aqui poderem visualizar isso. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin agora, né, em tempo real. Ó, tá 37.470 dólares agora nesse minuto, né? Teve uma queda aí, chegou ali a 41, 42 mil. Teve uma queda, a aproximadamente 30 mil, agora voltou a subir, tá? E esse aqui é o gráfico da inflação do Bitcoin. Então, esse aqui é o gráfico da inflação do Bitcoin com relação ao tempo, né? Em azul é a expansão da base monetária do Bitcoin. E vocês veem que no começo ela cresce numa velocidade maior, né? Por quê? Como eu falei, tinham 50 Bitcoins por cada bloco minerado a cada 10 minutos, então era muito Bitcoin produzido por dia, né, criado por dia, e essa taxa de crescimento da curva de oferta monetária da base monetária do Bitcoin vai caindo ao longo do tempo, né, até atingir ali os 21 milhões de unidades, né? E aqui a linha vermelha é a taxa de inflação do Bitcoin, né? Ou seja, a quantidade de novos Bitcoins criados anualmente divididos pela base monetária daquele momento, né? E essas quedas aqui são justamente os halvings, né? Então a inflação ela vai caindo, né, à medida que vai tendo o halving, beleza? Então o Bitcoin ele funciona dessa forma. Qual é a diferença disso, do comportamento da base monetária do Bitcoin para moedas fiduciárias? A diferença é que no caso do Bitcoin ele é previsível. A gente sabe, o protocolo do Bitcoin diz que vão ter 21 milhões de unidades e isso não muda. Ninguém consegue mudar isso, nenhum minerador consegue mudar isso. Nenhum governo consegue mudar isso, o Satoshi Nakamoto, nem o próprio Satoshi Nakamoto consegue mudar isso se ele reaparecer em público aí, tá? Ninguém consegue mudar isso. Agora, a oferta monetária do dólar, do real, do euro, etc., é totalmente imprevisível, né? A gente não tem como saber qual vai ser o tamanho de M2, que é uma medida de oferta monetária do dólar, por exemplo, em 2022, no final de 2022. A gente não tem a menor ideia de qual vai ser, tá? Depende da cabeça lá do chairman lá do Fed, ele pode simplesmente apertar um botãozinho e criar mais não sei quantos trilhões de dólares. Tá? Se a gente for voltando, né, para o assunto, né, relacionando isso com aquela pergunta, né, de por que o Bitcoin subiu ao longo de 2020, né, eu falei um dos motivos, o halving. Né, por que o halving é um dos motivos? Né, completando aqui antes de entrar na questão dos outros motivos. Por que o halving é um dos motivos para a alta do Bitcoin em 2020? Porque o Bitcoin se tornou mais escasso. Né? Então, como ele se tornou ainda mais escasso, ele está chegando cada vez mais próximo ali dos 21 milhões, por mais que seja previsível, a gente já sabe qual é o limite máximo de Bitcoins a serem criados, mas com o halving, a oferta, a inflação do Bitcoin caiu, né? A oferta de novos Bitcoins criados anualmente caiu. Então, uma coisa que se torna mais escassa tende a aumentar de preço. Obviamente, dada uma mesma demanda ali, pelo menos. Né? E um outro motivo, porque basicamente todos os bancos centrais, quase que sem exceção nenhuma, né? Mas se a gente olhar para o Banco Central americano, o Banco Central do Brasil, o Banco Central europeu,
Banco Central suíço, sei lá, todos os bancos centrais do mundo expandiram a sua oferta monetária. Ou seja, destruíram mais ainda o poder de compra das suas moedas. Tá? Então, o dólar perdeu o poder de compra, o real, o euro, enfim, todas as moedas tiveram a sua base monetária expandida. Então, se a gente for pensar assim, não é nem que o Bitcoin se valorizou, é que as outras moedas perderam valor diante do Bitcoin. Né? É óbvio que ele se valorizou, mas se a gente inverter a equação e pensar dessa outra forma, né, foram as outras moedas que perderam valor diante do Bitcoin. Se eu tenho algo que é muito escasso, né, comparando com uma coisa que se tornou menos escasso, que foi encontrado. Imagina que eu tenho o ouro e a prata. Né? A prata é menos escassa do que o ouro. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, por isso que o ouro vale mais do que a prata, porque a prata é menos escassa do que o ouro. Mas imagina que cai um meteoro na Terra cheio de ouro, um meteoro de ouro, né, como até falaram algumas semanas atrás, alguns meses atrás sobre isso, que encontraram o meteoro de ouro. Imagina que esse meteoro cai na Terra sem causar nenhuma destruição, ele só caiu e aumentou a oferta de ouro disponível no planeta Terra. E que agora tem mais ouro do que prata. O que vai acontecer com o preço do ouro com relação ao preço da prata? Vai cair. A prata pode ser que valha mais do que o ouro. Se você tem uma coisa que se tornou mais escassa e outra coisa que se tornou menos escassa, essa coisa mais escassa vai valer mais com relação àquilo que é menos escasso, beleza? 2020 foi o ano em que o mainstream, o mercado financeiro mainstream, acordou para o Bitcoin. E o que significa isso? Se você fosse olhar as manchetes nos jornais, nos principais jornais há 2, 3 anos atrás, você ia ver o Bitcoin mais relacionado a crimes, a tráfico de drogas, tráfico de não sei o que lá. Enfim, o Bitcoin relacionado a essas coisas ilícitas. Né? E se você olhar as manchetes do Bitcoin em 2020, cara, uma mágica aconteceu. Né? Você vê o Bitcoin relacionado a grandes empresas listadas em bolsa, comprando Bitcoin e colocando o Bitcoin no seu caixa, né, como uma estratégia de proteção mesmo, de hedge, né, e empresas, inclusive, que não tem nada a ver com o mercado de Bitcoin. Empresas que não atuam no mercado de Bitcoin. Porque uma coisa é você ter por exemplo, um fundo de criptomoedas que comprou mais Bitcoin. Pô, isso aí é de se esperar. Agora, uma empresa que trabalha com uma outra coisa, o core business dessa empresa não tem nada a ver com Bitcoin, e ela compra Bitcoin para colocar no seu caixa, para se proteger de uma possível crise ou da sua moeda em que ela está mais exposta, cara, é uma coisa totalmente diferente.